descobri o teatro, a gente estava em plena ditadura, né? Que a primeira peça que eu fui de teatro foi mais ou menos em 67, 68, teve as 5, né? A gente estava em plena ditadura. Eu fui no Teatro Marília assistir uma peça infantil que chamava Liderato, o rato que era líder. Uma montagem de... Depois eu vi, né? Fiquei sabendo que é uma montagem do Pedro Paulo Cava. Uma das atrizes, ela era irmã, ela era amiga da minha irmã e me levou para assistir essa peça, ela fazia. E aí quando eu assisti o Liderato, o rato que era líder, que era justamente isso, assim, eram uns ratinhos que eram massacrados por um gato e as artimanhas que eles foram criando para tentar destruir a ação desse gato, que não deixava com que eles passassem numa ponte onde eles tinham que buscar comida do outro lado, sabe? E ali foi em plena ditadura que eu descubro o teatro mesmo e entendo que isso ia ser o meu caminho mesmo. E como foi o seu processo de profissionalização, de formação como atriz? A partir dessa descoberta, assim, eu não tinha ninguém artista na minha família, né? Eu fui tendo mais contato com o teatro em escola, né? Nas escolas, essas montagens escolares. E quando eu fiquei adolescente, eu fui atrás disso sozinha, assim. Mas foi uma busca bem solitária, fui tentando, fazendo na escola, né? Por isso essa importância também da presença do teatro na escola, né? Porque, por exemplo, os meus pais não levavam a gente para ver teatro, não era, sabe, uma família grande, cheia de irmãos, assim, eu fui com essa amiga da minha irmã. E depois eu tive uma continuidade dessa vivência do teatro na escola. Né? E quando você falou para sua família que era o que você queria fazer, como é que foi para eles? Não, eles nunca impediram, mas também não tinha meios de ajudar. Então eu fui atrás de escola, aí eu entrei no TU, no Teatro Universitário, e aí eu tava naquela coisa, aquela loucura de fazer teatro. O TU era um curso de 3 anos, né? Tinha muita teoria, louca para fazer. Aí eu fiz prova no Cefar, e aí no Cefar eu comecei Lá o curso era mais rápido, assim, o Nestor Santana era o superintendente e o Nestor tinha um projeto muito legal, que a gente tinha 1 ano de curso, onde a gente ia fazer 2 montagens para o curso, né, com a direção de quem era o diretor do semestre, e o 2º ano a gente tinha um projeto desenvolvido dentro da fundação, que era o Arte na Escola. Então eram 2 turmas, então eles montaram uma peça com uma turma e outra com outra. Então uma semana uma turma fazia segunda, quarta e sexta, na outra semana terça e quinta. Então a gente ficou 1 ano circulando por escolas da periferia aqui de Belo Horizonte, assim, foi muito lindo, assim. Nesse projeto eu fiz a Lenda do Vale da Lua, do João das Neves, a gente com a direção do Luiz Carlos Moreira. Então, assim, de certa maneira o curso já jogava a gente numa coisa muito legal, assim, que eu acho que tem muito a ver com teatro. Assim, a gente chegava na escola, a gente nunca sabia o que a gente ia encontrar, se ia ter um espaço legal, se era pátio, se tinha um teatrinho, quase nunca tinha. Era mais improvisado. Muito improvisado, né? E a gente que montava, a gente que fazia tudo, sabe? Tinha uma Kombi da fundação que levava, a gente ganhava uma ajuda de curso mensal, podia fazer aula de balé. Então era uma troca, assim, onde a gente criava um aprendizado mesmo desse ofício, né? De você chegar e ter que montar e circular né? Durante a semana inteira. E ao mesmo tempo a gente começou também a ganhar, a gente ganhava o curso, a gente ganhava uma ajuda de custo, a entender, assim, que poderia ser uma profissão, né? Apesar de que isso foi em 81, então era assim, você se profissionalizar, né? Você encarar isso, assim, você virar profissão artista, ainda era bastante complicado. Né? Você tinha que ter, assim, muita vontade. Como é que era ser atriz quando você começou e ser atriz agora?
Ai, gente, é a mesma coisa pra mim, porque eu acho que essa coisa do teatro é muito bonita, é muito viva, assim, a gente tem que estar sempre inventando modas, querendo fazer um trabalho, buscar uma coisa diferente, reciclar-se. Então, assim, a vontade de fazer é a mesma, entende? Assim, de quando eu comecei, é a mesma vontade. Evidentemente que eu já tenho 30 e sei lá quantos anos de profissão, 36 anos, né, que eu sou atriz. Então, assim, você vai nessa trajetória descobrindo campos, linguagens, né? Você amadurece, mas assim, esse frescor que a gente tem no começo, ele tem que estar com a gente até o fim, né? Porque é esse desejo mesmo, assim, de rezar para Nossa Senhora dos personagens, sabe? A gente quer personagens, a gente quer trabalhos instigantes, né? Isso tem que estar sempre, porque a gente é uma vida sazonal, né? Não tem, assim, não é aquela carreira, assim, uma carreira que ela se constrói a cada tijolinho mesmo, né? Você começa um trabalho, por mais bagagem que você tenha, você sempre tem que estar disposta a criar uma pesquisa, contextualizar, a entender aquilo que você vai pegar naquele momento, né? Então, é claro que quando eu comecei, era o desejo, né? E a partir da busca, esse desejo ele vai ganhando vai ganhando consistência, mas o desejo de realizar, de enfrentar novas propostas, ele está como no começo, assim, mas é claro que eu acumulei uma bagagem já e quero continuar, né, acumulando cada vez mais. E o nervosismo não passa nunca, né? Não passa, né? É bom, né? É bom, faz parte, a gente tem que ficar inseguro, né? É legal estar um pouco na corda bamba sempre, assim, a segurança, você ficar seguro demais, assim, você acaba, sei lá, você fica num lugar acomodado, né? A insegurança, esse frio na barriga sempre leva a gente para lugares diferentes, assim. Você faz teatro, cinema, TV, são meios muito diferentes. A gente quer um pouco quais desafios e as atrações que você sente por esses meios, o que você mais gosta de fazer? Nossa, gente, eu adoro fazer tudo, sabe? Assim, eu adoro trabalhar, né? Eu acho que quando a gente faz uma coisa, eu acho que quem escolhe essa profissão é paixão, né? Porque é muito trabalho, você lidar com época, né? Com o sazonal o tempo inteiro, tem época que você trabalha muito, pouco, às vezes tem grana, às vezes não tem grana, mas assim, é legal você estar em todas as possibilidades da atuação, né, para um ator. A gente, por exemplo, em Minas, a gente tem muito pouca oportunidade de fazer cinema e televisão, né? Então, assim, o teatro é algo que é mais próximo, assim, da gente, porque, por exemplo, eu, desde pequenininha, eu sempre fui fascinada pelo cinema também. Só que eu vi o cinema lá, aquela coisa que a gente nem imaginava como que aquilo podia acontecer, né? Era muito longe da gente. Então, o teatro acaba sendo a nossa formação. O teatro, ele é limpo, ele é possível, ele está perto das pessoas, né? E o cinema e a televisão são projetos que você tem que ser convidado, se você tiver a sorte de realizar algum projeto nessa área, que é difícil, né? Então, mas é legal, assim, para o ator ele passear, né? Se ele tiver oportunidade, ele passear por tudo, né? Eu acho que é trabalho, e só vai te acrescentar, são experiências legais, assim, em todas as, né? Tanto cinema, teatro, televisão, assim. Agora, o teatro tem essa coisa, né, linda, que é a arte da presença mesmo, né? Então, eu acho muito legal, assim, o ator ter a experiência do teatro, né? É muito diferente, né? Você tá gravando um filme, você tá em cena de teatro. Tem peculiaridades, assim, mas eu acho que existe algumas, assim,
sem você pensar no que você está fazendo, pensar em você como ator, entende? Existem princípios assim do teatro que eles são muito valiosos em todos os, né, tanto para televisão quanto para o cinema, que é a presença, de estar aqui no presente do presente, de respirar, de estar com o outro, né? Você está no espaço, você entender o espaço, entender o outro que está com você, de estar ali mesmo de verdade. Isso seja no palco, ou, né, através da lente, enfim. Eu acho que é um estado do ator que a gente pode usar essas ferramentas que se desenvolvem muito no teatro, né? Do aqui e agora, da reação ao real mesmo, né? Quando chega um trabalho novo, um texto para você, qual que é o seu processo de criação, de estudo? Como é que funciona? Como é que você faz? Então, eu acho que isso, assim, é partir das palavras mesmo. Assim, eu sempre gosto de ler e entender ali onde que a palavra vai me levar, né? A gente fez um trabalho com a Amira agora, um experimento cênico com a Amira. Ele falou uma coisa tão legal, assim, que eu vou levar para a vida, que ele cria uma metáfora muito boa. Ele fala assim, um texto é igual um coco. Não adianta você pôr cílios postiços no coco, peruca no coco, colar no coco, se você não quebrar o coco e beber aquela água deliciosa que tem lá dentro, sabe? Então eu acho essa historinha dele muito boa, assim, porque realmente, assim, antes de você enfeitar, antes de tudo, leia o texto, contextualize, né? Porque sempre assim, a palavra, aquele momento que está ali naquela folha, assim, tanta coisa, né? Aí eu faço assim, eu leio, aí gosto de ler muito também as informações, por exemplo, de ler, por exemplo, em caixa de novela. É um saco você ficar lendo capítulo todo mundo, mas eu gosto porque muita informação do seu personagem está na boca de outros personagens. No cinema isso pode acontecer também, né? Às vezes eu acho chato, né? Você recebe só o texto da sua cena, mas seria tão bom assim, se você conseguisse, né, se estudar o todo, porque às vezes o pensamento total que os outros personagens pensam desse personagem te traz, né? Então, assim, eu acho que mergulhar num texto, no roteiro, né, enfim, a palavra ela é um ponto de partida muito poderoso, assim, que não pode ser desprezado de maneira alguma, né? É a partir dela que vem as outras coisas, né? A não ser que você esteja num processo de criação que seja inverso, né? Tudo é possível também, né? Nada é uma coisa só, mas se você receber um texto, assim, eu acho uma delícia mergulhar ali naquele texto, antes de qualquer coisa. Você vem sempre aqui? Não, eu não vejo sempre aqui não.